Saudações florestais, eu sou a Marjorie Elisa, acadêmica de Engenharia Florestal da UTFPR Campus 2 Vizinhos. E eu, a Débora Kreskiuski, também graduanda em Engenharia Florestal da mesma universidade. É com muito prazer que estamos começando agora o nosso segundo episódio do podcast Caminhos da Floresta, que teve seu roteiro produzido por Débora Kreskiuski, Marjorie Elisa e equipe do PET Engenharia Florestal. E claro, edições feitas por Igor Gabriel e Marjorie Elisa, e revisão final pela professora Patrícia Fernandes. Bom, a nossa conversa de hoje será sobre restauração florestal. Você já pensou qual a influência que essa área possui em nossas vidas? E como ela está intimamente ligada no equilíbrio ambiental dentro do contexto de aquecimento global? Em 2020, mais de 11 mil cientistas de 153 países declararam o estado de emergência climática global. Eles estimaram que somente a restauração florestal pode contribuir com até 1/3 do sequestro de carbono necessário para minimizar o aquecimento global até 2030. Para lidar com esse estado de emergência, a Organização das Nações Unidas declarou que em 2021 inicia a década de restauração de ecossistemas do planeta. É isso mesmo, Marjorie. Somente no Brasil, a previsão é de restaurar mais de 12 milhões de hectares até 2030. Então serão inúmeras extensões de áreas restauradas vindo por aí. Agora vamos conhecer um pouquinho mais a fundo, dessa importante área de nossa atuação profissional como engenheiros florestais. E para iniciarmos essa conversa, vamos entender melhor o que é restauração florestal. Então conta aí para nós, Débora. De acordo com a literatura sobre o assunto, restauração florestal consiste na recomposição de áreas que sofreram algum tipo de interferência, seja fatores naturais ou antrópicos, os quais acabaram promovendo a degradação e depreciação do ambiente natural em determinado local. Para que ocorra a restauração do ambiente, somente são utilizadas espécies florestais nativas, com o objetivo de tentar devolver ao máximo as características naturais daquele local. Muito interessante, Débora, você está pontuando o conceito deste tema para o pessoal de casa, porque justamente com o plantio de árvores e outras formas de vida, o restauro de áreas degradadas ele vai acontecer e vai possibilitar o desenvolvimento sustentável, atrelado ali com os serviços ambientais de grande importância para a economia. Bom, agora como nós, Débora, tanto os futuros engenheiros florestais quanto aqueles que já estão formados em atuação no mercado de trabalho, como que a gente pode atuar nesta área? A nossa formação, Marjorie, ela nos habilita sim para atuarmos nessa área, já que temos um hall de disciplinas voltadas à conservação da natureza. E claro, para que a gente possa se aprimorar no assunto e na área, é importante continuar se aperfeiçoando através de cursos e especializações. Muito importante, Débora, essa ressalva sobre a necessidade de continuar se aperfeiçoando, visto que o mercado de trabalho está cada vez mais seletivo e está em constante evolução. E a cada dia que passa, ele busca profissionais capacitados que possuam habilidades que vão de encontro com o que eles procuram. Então, é mais que necessário a gente estar se mantendo atualizado. Bom, então para continuar, o nosso bate-papo, hoje a gente vai receber a visita do nosso ilustre professor Fernando Bechara, que trará informações atualizadas sobre a restauração florestal. É isso, Marjorie. É importante destacar que o professor Fernando é formado em Engenharia Florestal pela Exalc-USP, tem mestrado e doutorado na área de Biologia Vegetal e Recursos Florestais pelas universidades UFSC e Exalc-USP, além, claro, de seus 2 pós-docs em recuperação de áreas degradadas na Universidade do Havaí, em Manoa, e Ecologia Aplicada na UCB. É professor na UTFPR-DV desde 2008, no curso de Engenharia Florestal. Então seja muito bem-vindo, professor Fernando, ao nosso programa de hoje. Bom, para a gente começar essa conversa, o professor poderia comentar aí, um pouquinho para o pessoal de casa como é que é levantado o grau de degradação de áreas degradadas? Olá, Marjorie. Olá, Débora. É muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigado aí pelo convite, para fazer esse podcast florestal. Então, para você levantar o grau de degradação de uma área degradada, geralmente a gente trabalha com o que nós chamamos de diagnóstico ambiental, ou, em algumas situações, até mesmo um diagnóstico socioambiental. Mas, basicamente, a gente trabalha ali com o histórico do uso da terra, e principalmente com a determinação do grau de degradação ou com o grau de conservação daquele local que você quer restaurar, mas também do seu entorno, que a gente chama de paisagem. O que a gente quer, basicamente, com esse diagnóstico ambiental, ou às vezes socioambiental, é estabelecer o que a gente chama de nível de resiliência da área.
né, que é o quão aquela área tem o potencial de se autorregenerar, né? Então, nesse sentido, uma boa dica para o restaurador é manter essa área degradada isolada por 2 a 3 anos, né, para verificar o potencial de regeneração natural e, consequentemente, o nível, né, de resiliência daquela área. Muito interessante, né, professor, essa menção, visto que esse processo ele vai depender basicamente, né, de um conjunto de fatores que estão envolvidos, seja eles de forma direta ou indireta no ambiente. Professor, agora eu gostaria de saber quais as principais técnicas de restauração utilizadas e qual delas indica um melhor efeito. Ok, então a principal técnica de restauração florestal é o reflorestamento com espécies arbóreas nativas, né? Geralmente, no Brasil, por a gente ter uma alta diversidade de espécies, a gente também utiliza, né, uma alta diversidade de espécies plantadas, né? Mas além do reflorestamento, tem outras técnicas, né, como a semeadura direta, que vem sendo bastante trabalhada em larga escala hoje em dia, né, utilizando-se de maquinários de plantação de soja, né? Você coloca as sementes nas adubadeiras e literalmente aduba o solo, né, com sementes nativas, né? Temos outras técnicas também, como a nucleação, né, que ao invés de você restaurar uma área em área total, você restaura pequenas ilhas ou pequenos núcleos, né, com o tempo vão teoricamente se expandindo e recobrindo a área como um todo, né? Então, essas seriam as principais técnicas do que a gente chama de restauração ativa, né? Então, reflorestamento, semeadura direta e nucleação. Mas a gente também tem técnicas de restauração passiva, né, que basicamente é o que a gente chama de regeneração natural, né, que é você isolar os fatores de perturbação daquela área, né, e basicamente esperar que a própria natureza se restaure, né? Essa é uma técnica, a técnica mais barata, né, e também ecologicamente mais correta, por você estar realmente representando, né, uma sucessão natural daquela floresta, né? O problema com essas técnicas de restauração passiva é que em áreas muito degradadas você tem um nível de resiliência muito baixo, ou seja, a área não consegue se recuperar sozinha. Então, nesse sentido, essas técnicas de regeneração natural, elas são aplicadas não em todas as situações ambientais, né, mas apenas naquelas onde você tem uma área menos degradada, fragmentos florestais no entorno, e assim por diante, né? Eu costumo dizer que não existe uma melhor técnica. A melhor opção sempre vai depender dos objetivos do seu projeto, né? Do custo do seu projeto. Quer dizer, restauração custa caro, né? Vocês comentaram de custo ali no início, né? O custo da restauração acho que é o principal entrave, né, de você fazer isso em larga escala, né? E esse custo é muito variável, né? Já respondendo ali, né? Ele pode variar ali de R$3.000 por hectare a R$30.000 por hectare, dependendo do nível de degradação da área, falando de uma maneira bem geral, né? Então, a melhor técnica vai depender do teu objetivo e do teu cronograma financeiro, né? Quer dizer, quanto tempo você tem para restaurar? Você pode esperar 10 anos para restaurar essa área, ou você precisa mostrar ali em 2 anos já uma estrutura florestal? Então, nesse sentido, não existe melhor técnica, né? Um melhor efeito. Você tem são várias técnicas diferentes que vão atender várias situações ambientais e de projetos diferentes. Eu só gostaria de complementar ali na parte que o senhor falou sobre as técnicas de nucleação. O uso de poleiros é uma das técnicas mais difundidas de nucleação, certo? Eles servem de pontos de pouso para as aves que então contribuem de forma muito positiva com a dispersão. Bom, agora falando de critérios, né, professor? Quais deles são utilizados para a seleção de espécies a serem introduzidas em uma área a ser restaurada? Bom, o principal critério quando você fala em restauração é a utilização de espécies nativas da região, né, que você está trabalhando, né? Esse acho que seria o principal critério, né? Eu diria até o que é obrigatório, né? Mas também existem outros projetos de restauração para fins econômicos onde é utilizado eucalipto e outras espécies exóticas
associadas, né, sempre associadas com as espécies nativas, né? Mas, além dessa questão da origem da espécie, né, outros critérios que a gente tem são critérios funcionais, né? Por exemplo, eu vou querer uma espécie que tenha a atração de uma fauna dispersora de sementes, né, para facilitar a sucessão florestal, espécies leguminosas, né, que formam associação com bactérias fixadoras de nitrogênio, né, porque você está naturalmente ali adubando o solo, né, rápido crescimento, copa ampla, né, para uma boa cobertura do solo. Então, são vários critérios que a gente utiliza, né, para o que a gente chama de seleção de espécies, né? Mas, na prática, muitas vezes a gente acaba se deparando com uma lista disponível de espécies que você tem no viveiro, e aí você tem que, baseado nessa disponibilidade de mudas, escolher, né, quais são as espécies que você vai estar ali plantando. Inclusive, né, quando o professor fala ali de atração de fauna, é muito importante e vale a gente salientar, né, o conhecimento acerca desses agentes dispersores, né, seja seus comportamentos característicos, os ambientes que eles frequentam, as plantas que eles dispersam, as plantas que eles dispersam, todos esses itens devem ser levados em consideração quando a gente se trata desse assunto. Agora, em relação às áreas degradadas, elas são consideradas somente por apresentar deformação da flora em particular, ou a carência da fauna também pode ser considerada um fator degradativo? Muito boa pergunta, né? Geralmente a gente avalia plantas, né, a vegetação, porque elas são mais fáceis de amostrar, né? As plantas não se locomovem, né, como os animais, né? E além disso, as plantas, especialmente as árvores, né, elas representam o que a gente chama de estrutura da floresta, né? Seria como se fosse ali o esqueleto da floresta, né? Mas a fauna, com certeza, também é um fator de degradação importante, né? Seja por invasão de gado, né, que não é propriamente dito considerado uma fauna, mas esses animais domésticos, né, seriam um dos principais entraves, né, da restauração, quando eles entram dentro dessas áreas que você está implantando para se alimentar, né, principalmente de pasto abandonado e outras plantas, causando pisoteio da área, erosão, e, enfim. Mas também você tem a questão dos animais silvestres, né? Então, regiões onde você encontra o que a gente chama de defaunação, quer dizer, você tem tão pouca fauna ali, especialmente por atividades como caça ilegal, né, e mesmo a supressão de florestas, né, você tem um problema de dispersão de sementes, como você colocou ali anteriormente muito bem, né? Então, uma floresta tropical, ela não consegue se perpetuar sem essa fauna dispersora de sementes, né? Então, existe um conceito que a gente chama de florestas vazias, né? Muitas vezes você tem florestas antigas com grandes árvores, né, mas muitas vezes próximas de centros urbanos, por exemplo, onde você não tem fauna dispersora. Então, essas são florestas que estão condenadas a se definhar ao longo do tempo. Bom, agora se tratando, né, de um assunto bem corriqueiro, né, que é o assunto, acho que mais falado no mundo inteiro no momento, que é essa pandemia do novo coronavírus, né, professor? Em sua concepção, a restauração florestal, ela sofreu alguma interferência dessa doença? Muito importante. É muito importante essa pergunta e muito atual, né? E uma pergunta de interesse, acho que de toda a humanidade. Então, na verdade, a gente que trabalha com ecologia, a gente sabe que a natureza, ela de tempos em tempos, ela coloca uma pandemia no mundo, né? Em teoria, para fazer o controle populacional de alguma espécie que está ali, né? Uma explosão demográfica, né? Então, essa é a função ecológica de qualquer patógeno, né? Controlar as populações, né? E na questão ali do coronavírus, que é uma questão muito delicada, né? Quanto mais o homem degrada a natureza e faz a supressão desses ápates, desses vírus, né? Ou seja, a supressão dessas florestas, desmatamentos, mais esses vírus têm chance, né, de escapar, né, de um animal silvestre que estava ali protegido ali com toda a sua biodiversidade dentro de uma floresta conservada. Esse vírus acaba saltando, né, de um animal para outro, né, até chegar ao homem, né, como é o caso aí do coronavírus, né, que a ciência mostra, né, a teoria mais aceita cientificamente falando, que esse vírus do Covid, ele passou, né, do morcego para o pangolim, né, que é um tipo de tatu lá
da Ásia, né? E depois para o homem, né? Que se alimenta muitas vezes desses animais silvestres, principalmente na China, né? Então, essas pragas e doenças, né? Quando elas estão em equilíbrio ecológico, né? Numa natureza bem conservada, elas ficam protegidas ali pela biodiversidade, né? Tá tudo em equilíbrio. Então, elas não se tornam problemas ao nível mundial, né? Elas ficam ali localizadas e protegidas. Esses problemas são muito comuns, né, com o advento da produção animal industrial também, né? Quer dizer, a produção de carne para consumo humano. Essa produção em larga escala, com altos adensamentos, ela favorece de doenças, né, que acabam se transformando em pandemias, né? A gente tem exemplos, inclusive, mais recentes, como a vaca louca, a gripe aviária, a gripe suína, etc., né? Então, quanto mais a gente destrói esses hábitats naturais desses vírus, e quanto mais a gente aglomera animais para o consumo humano, maior a chance de tempos em tempos a gente ter novas pandemias. Então é um problema que está associado à conservação da natureza e à dieta do ser humano. Essa é a minha opinião como ecólogo, vamos dizer assim, né? E a restauração florestal tem tudo a ver, né? Eu costumo dizer que a restauração florestal é a melhor maquininha que o homem já inventou para conter efeitos de aquecimento global. E nesse sentido das pandemias é a mesma coisa, né? Quanto mais a gente restaurar a floresta, quanto mais habitat a gente tiver para esses vírus, mais eles vão ficar ali no lugar onde eles têm que ficar, e não saltando de animal para animal até chegar no ser humano. Realmente é bem notável, né, professor, que esse fator ele está influenciando, seja de forma direta ou indireta, nessa grande área. Para fechar, então, agora o nosso programa, o professor podia contar um pouquinho para nós sobre o curso de especialização em restauração florestal que a nossa universidade, a UTFPR, Campos dos Vizinhos, está oferecendo? Sim. Esse é um curso de pós-graduação lato sensu, né? Que traz a novidade de ser 100% online, né? Então, o estudante pode fazer em qualquer momento do dia, né? Em qualquer local, né? Se trata de um curso da engenharia florestal, né, do nosso campus, né, que surgiu para atender uma demanda justamente desse mercado superaquecido de restauração florestal no Brasil, né, inclusive até mesmo no mundo, né, conforme vocês comentaram já no início, né. Então é um curso assim bem bacana, né, a gente trabalhou bastante para preparar esse curso, é uma inovação tecnológica que a gente traz, e nesse momento em que a gente vive a década de restauração dos ecossistemas do planeta, né, e associado com esse momento de pandemia, cada vez mais, né, a gente acaba indo em direção a um ensino à distância, né? Então a nossa proposta é essa, né, um ensino à distância, né, mas que tenha a qualidade garantida, né, de uma universidade pública federal, né? Então essa seria a ideia do curso. Professor, então o senhor poderia contar para nós também em relação ao tempo, né, de duração desse curso, e também se há algum custo, né, para você estar se inscrevendo, se você precisa estar formado, ou pode ser um graduando também que pode estar realizando esse curso de especialização na área. Ok, então, na verdade, esse é um curso de curta duração, né? Ele é um curso de 12 meses, né? Então, a ideia do curso é realmente facilitar, né, a vida do aluno, né, mas com uma boa qualidade, né? Então, você tem ali 9 meses, teoricamente, de disciplinas, né, mas que você pode fazer de forma mais rápida, né? A gente tem 2 módulos, né? Um módulo mais básico, um módulo mais aplicado. É um curso pago, né? Essa é uma nova tendência, né, dos cursos de especialização em universidades públicas, né? São cursos pagos ali para poder fomentar, né, na verdade, as questões tecnológicas do curso. E também esse é um curso que pode ser realizado por qualquer aluno que tenha um diploma de graduação, tá? Por ser um curso de pós-graduação, né, a premissa básica ali é que você já tenha um nível superior, né?
mas não precisa ser formado em engenharia florestal, pode ser formado em biologia, engenharia ambiental, agronomia, geografia, geologia, arquitetura, sociologia, qualquer área de conhecimento, né? Basta ter o diploma, né, de recurso superior. Então, professor Fernando, conta um pouquinho aí para o pessoal de casa, né? Qual que é o cenário atual da restauração florestal no Brasil? Bom, hoje em dia, né, isso é uma opinião pessoal minha, né, mas eu acredito que as grandes empresas, né, que são empresas sérias do agronegócio, né, elas são empresas parceiras da restauração florestal, né, porque elas estão ali sempre de olho, né, em processos de certificação, principalmente para exportação. Então, é de interesse econômico, né, que uma empresa séria, né, do agronegócio faça, né, a restauração de matas ciliares, a restauração de reserva legal e tenha um bom contexto ali socioambiental. O problema é quando a gente tem aquelas empresas ou aqueles proprietários rurais, que eu vou chamar aqui de picaretas, né, entre aspas, né, que são aqueles que estão associados ao desmatamento, né, principalmente da Amazônia, estão associados à ilegalidade, muitas vezes mão de obra escrava, sem uso de equipamentos de proteção individual e por aí vai, né? Então, tudo isso vai na contramão do desenvolvimento sustentável, né? Países com mercados exigentes, né, como o europeu principalmente, né, já perceberam isso, né? E lá fora ninguém quer comer carne de desmatamento ilegal da Amazônia. Na verdade, eu acredito, até mesmo economicamente, é importante que essas empresas estão associadas ao desmatamento da Amazônia, estou falando aqui principalmente de pecuária e soja, que elas se alinhem, né, com o desenvolvimento sustentável e fatalmente elas vão acabar precisando trabalhar com restauração florestal. Quanto ao pequeno proprietário, ele ainda acredito que sente a dificuldade de pagar o ônus da restauração, né, enquanto que a sociedade inteira fica com o bônus, né, dos serviços ambientais que ele presta, né, como a qualidade da água e o sequestro de carbono. E daí que surge a importância, né, da política de pagamentos por serviços ambientais, que está aí totalmente atrelada, né, à conservação de florestas, né, manter as florestas que já estão em pé, mas também de restaurar aí, como vocês falaram, milhões de hectares, né, que a gente tem como déficit aí, né, como que a gente chama de passivo ambiental no país. Muito boa, né, professora, esse compartilhamento, né, de experiências. Então, em nome de toda a nossa equipe, nós queremos agradecer a sua presença e também por todo o conhecimento que compartilhou conosco e também por todo o conhecimento que compartilhou com nós e com nossos ouvintes. Tenho certeza que foi uma conversa de grande valia para todos nós. Ok, muito obrigado, eu que agradeço, né, é sempre um prazer estar conversando com estudantes, né, acho que essa que é a função nossa como servidor público e docente, né, plantar essa sementinha na cabeça, né, de todo mundo, né, e fazer não só a restauração de florestas, mas também a restauração de pessoas e recursos humanos. Né? Ok, muito obrigado. Em nome de toda a nossa equipe, né, professor, nós queremos agradecer a sua presença e também por todo o conhecimento que compartilhou com nós, né, e com nossos ouvintes. Eu tenho certeza que foi uma conversa de grande valia para todos nós. E esse foi mais um podcast florestal, que hoje abordou como assunto a grande área que é a restauração florestal, cuja temática é tão necessária para o equilíbrio e manutenção dos nossos ecossistemas naturais. E no próximo episódio teremos muitas novidades, então fiquem ligados, seguros e até lá!